Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Camila, sou biomédica, faço parte do Comitê Científico da Central Injetáveis. E hoje a gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast, com um convidado ilustre hoje. Estamos aqui com o Dr. Luiz, um médico parceiro do Grupo Central, trazendo aí um pouco de conhecimento para a gente hoje, né? Um pedacinho desse vasto conhecimento que você tem. Então, se apresente aí, fale aí das suas especialidades, da sua atuação dentro da medicina integrativa. Certo. Olá, pessoal. Um prazer ter sido convidado para esse podcast, para que a gente possa conversar sobre um assunto tão maravilhoso que é o metabolismo e tudo que está envolvido nisso, né? Que é onde está todo o nosso diferencial como médico dessa área tão linda da medicina funcional integrativa. Eu atuo na área de nutrologia e medicina funcional. Eu tenho diversas formações na área de fitoterapia, medicina das emoções, cursos de reposições hormonais, formações também e pós-graduações na área de ciências da longevidade humana. E hoje no meu consultório o meu foco é emagrecimento e menopausa, né? E a forma com que eu consigo conduzir os tratamentos da menopausa. E o que eu mais gosto de fazer é isso, receber essa mulher com mais de 40 anos, que hoje é a mulher que não tem médico, né? Mais de 500 vidas transformadas, né? 500 menopausadas, exatamente. Essa é a bio aí do seu Instagram, muito legal. Hoje a gente vai bater um papo mesmo sobre algo que a gente sente que fica um pouco de lado ali hoje na medicina, né? Infelizmente, que é a parte bioquímica, que é a base do conhecimento, a base de todo o tratamento. Então explica aí pra gente um pouquinho sobre o ciclo de Krebs, né? Tão temido aí pelos estudantes, pelos profissionais, mas que envolve aí todos os nossos processos bioquímicos. Exatamente. Hoje eu trabalho até para uma empresa que eu dou aula para um grupo de profissionais de saúde, né, e capacitações nessa área, e eu gosto muito de trazer isso de uma forma bem didática. Porque, cara, na época em que eu era estudante, eu negligenciava completamente isso. Sim. Então, depois, quando eu passei a entender a importância disso no meu trabalho, eu passei a me encantar. É por isso que eu falo, até que o paciente precisa entender durante a consulta o porquê que ele vai fazer o que ele vai fazer. Porque isso vai trazendo consciência. E hoje o ciclo de Krebs, ele é a principal via de produção de energia das nossas células, né? O ciclo do ácido tricarboxílico. E ele acontece, né, lá nas nossas mitocôndrias, que a gente tem dentro das nossas células, e é a nossa principal via de produção de ATP, de energia. Então, realmente, ele é a base de tudo quando a gente pensa em saúde integrativa, em longevidade, e melhora dos quadros de fadiga, indisposição, emagrecimento. Existe toda essa bioquímica por trás disso. Exatamente. E isso, então, seria a sua base ali dentro do diagnóstico da paciente e a base para você entender quais nutracêuticos você indicaria para essa paciente, né? Com certeza. Então, levando em consideração essa bioquímica do ciclo de Krebs, quais são os principais nutracêuticos que você trabalha hoje no tratamento dos seus pacientes? Primeiro, eu gosto sempre de pensar na estrutura, né, dessa via bioquímica tão complexa, onde carboidrato, proteína e gordura vão se transformar em acetil-CoA para entrar dentro do ciclo de Krebs e passar por todas aquelas reações bioquímicas que todo estudante tem medo, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, enfim. Exatamente, para depois ir para a membrana externa da mitocôndria produzir o ATP, né? Então, até o que a gente come se transformar em ATP, existem várias vias bioquímicas. Então, hoje, né, dentro da nossa área, a gente precisa otimizar essas reações bioquímicas. E a gente usa os nutracêuticos. Então, o que a gente vai utilizar? L-carnitina, D-ribose, PQQ, coenzima Q10, zinco, magnésio, então o pool de minerais, as vitaminas do complexo B e o NADH, e o ácido alfa-lipóico. Acho que principalmente são esses ativos que a gente usa para melhorar desde o momento em que os macronutrientes começam a sofrer as menores partículas, as quebras, né, da gordura virar ácido graxo, o carboidrato vira glicose e a proteína virar aminoácido. Né? Então, para tudo isso acontecer, a gente precisa desses nutrientes, aí depois eles vão entrar no ciclo de Krebs, isso vai girar. Depois a gente vai sofrer a ação da coenzima Q10, do NAD, para depois produzir o ATP.
Incrível, né? E além disso, a gente também precisa entender que existem fatores que vão prejudicar esse funcionamento. Então, além de eu melhorar esse funcionamento, eu preciso impedir que os fatores que prejudiquem também atuem contra essa maré. E quais que seriam esses fatores que prejudicam o ciclo de Krebs? Sedentarismo, excesso de radicais livres por conta, às vezes, de um tabagismo ou uso de medicamentos, alimentação desbalanceada, intoxicação por metais tóxicos. Eu acredito que sejam os principais fatores que vão impedir. E a desnutrição, por exemplo. Entende? Então, hoje a gente vê muito quadro de fome oculta. São pessoas que estão obesas, por exemplo, mas por que elas têm uma fome oculta? Porque é oculto, porque você acha que não tem necessidade, porque o paciente está com sobrepeso, ele está obeso, mas ele tem carências nutricionais. Sim. Então, muitas vezes ele está cansado, a resistência insulínica também é um dos fatores. Então, ele está cansado, fadigado, porque ele não tem nutriente para produzir energia. Porque a maioria dos alimentos, os junk foods, né, e aquilo que é encontrado nas indústrias, não tem nutriente nenhum. Exatamente. É simplesmente uma comida, mas não é uma comida de verdade. É um produto alimentício, não é um alimento. Então a gente tem que diferenciar isso muito bem. Não é uma nutrição, né, eficaz. Exatamente. E aí são pessoas que já têm o intestino comprometido. Então, através das terapias injetáveis, a gente consegue lançar mão de uma ferramenta que é muito rápida e efetiva. Então, a gente traz resultados e satisfação para o paciente. E o mais legal disso tudo é você entender que os injetáveis não vêm para atuar somente ali no ciclo de Krebs. Como você mencionou, a gente vai atuar também nesses processos inflamatórios decorrentes de fatores externos, né? Principalmente aí a gente observa o aumento cada vez mais de má alimentação e introdução ali de alimentos que fazem mal, né? Que causam ali uma inflamação crônica. E inflamação crônica a gente sabe que hoje é decorrente aí de inúmeras doenças, né? Lipedema, eu observei que você atende pacientes com lipedema no seu consultório também, né? Sim, e atuar na via do lipedema, eu costumo dizer que no tratamento de lipedema a gente tem a parte hormonal e a parte não hormonal. Sim. Dentro da parte não hormonal, a gente precisa atuar completamente no estilo de vida, com uma dieta anti-inflamatória, trabalhar aquela desbiose intestinal, a possível resistência insulínica, o próprio tratamento da obesidade e os ativos anti-inflamatórios. Exatamente. E aí a gente tem possibilidades, né, como ácido folipoico, insulina mimético para atuar nessa parte da resistência insulínica. Jaquela, metais tóxicos, Sim. então melhora a produção de energia nas mitocôndrias através do ciclo de Krebs. Ele também é necessário a partir do momento que carboidrato, proteína e gordura vão se transformar em acetil-CoA, essas vias elas são dependentes de ácido alfa-lipoico também, além de B1, B3, B5, magnésio. E aí, tudo isso a gente tem a possibilidade de entregar uma biodisponibilidade de 100% como injetável, né, doutor? Com certeza. Eu vejo também que muito tem se utilizado dos análogos de GLP-1 para atuar aí nos processos de emagrecimento, no controle da obesidade. Eu queria que você mencionasse um pouco aí da sua prática clínica também, os ativos que você utiliza, levando em consideração a bioquímica, claro, para você atuar em conjunto com essa terapêutica. Certo. Através do uso dos análogos de GLP-1, desde de uma liraglutida a uma semaglutida ou agora uma tirzepatida, a gente vai trabalhar um padrão de fome hiperfágico do paciente. Então, tirando agora as últimas descobertas de que o GIP, né, que a grande novidade da tirzepatida é que é um análogo de GLP-1 e de GIP. Sim. Esse GIP já tem evidências recentes de que ele atua na gordura do lipedema e ele é responsável também por promover uma queima de gordura. Mas se eu não tenho um ciclo de Krebs otimizado, com tudo isso que a gente já conversou, eu vou comprometer o meu processo de lipólise. Então, não adianta eu trabalhar uma via só. Não adianta eu simplesmente dar um remédio para o paciente ter fome e até melhorar um pouco a queima dele de gordura se ele não tem base para que tudo isso aconteça. Entende? E o que acontece? Todo o processo de emagrecimento, principalmente o emagrecimento rápido, a gente precisa lembrar que a toxina ela é lipofílica. Sim. Então, como é que está esse fígado? Será que eu tenho nutriente para fase 1 e fase 2 de detox hepático?
onde a gente vai precisar das vitaminas do complexo B, de glicina, de taurina, de metionina, de ácido alfa-lipoico, de coenzima Q10, porque a partir do momento que eu pego uma toxina, que ela é lipofílica, eu transformo ela em um produto intermediário. Se eu não depois transformo ela em uma molécula hidrofílica para ser eliminada por fezes e urina, esse produto intermediário ele passa a servir como radical livre. Sim. Então, será que eu tenho suporte antioxidante para esse paciente? Será que eu tenho meu sistema antioxidante enzimático funcionando? Superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase? Será que eu tenho nutracêuticos antioxidantes para, juntamente com as enzimas do nosso próprio organismo, do nosso próprio sistema antioxidante, será que eu tenho esses nutracêuticos para trabalhar e atuar de forma conjunta? Como o pai dos antioxidantes, o NADH, o ácido alfa-lipoico, a glutationa, a coenzima Q10, a vitamina C e a vitamina E? De forma do maior potencial redox para o menor potencial redox. E também a gente tem que saber fazer tudo isso, né? Não adianta eu dar tudo para o paciente, senão eu oxido o paciente, eu pioro. Então a gente sempre tem que trabalhar com 2 antioxidantes, no máximo 3, e que não sejam antioxidantes de potencial um em seguido do outro, né? Eu costumo muito associar ácido alfa-lipoico, coenzima Q10 e vitamina C. Sim. Eu falo que eu gosto de brincar dessa forma. E para o seu público também seria a melhor indicação, né? Porque a gente está falando ali de antioxidantes que vão atuar principalmente no processo de regulação da insulina. Sim, com certeza. Quando eu recebo, hoje eu costumo dizer que eu tenho a minha forma de trabalhar, a menopausa, né? Que é a bela pausa. Então eu recebo mulheres que elas estão inflamadas, oxidadas, com resistência insulínica, obesas, deprimidas, ansiosas, com declínios hormonais e um péssimo estilo de vida, com desbiose intestinal, com insônia. Então são várias áreas que a gente precisa atuar. Então, através das terapias injetáveis, eu consigo dar um resultado muito rápido e realmente fazer com que elas tenham adesão ao tratamento, porque elas sentem que elas melhoram muito rápido. É muito legal isso, eu me apaixono cada dia mais por essa técnica. Assim, é incrível mesmo receber esses feedbacks de profissionais que mudam vidas, né? E a gente observa que, de fato, é necessário a gente entregar isso para os pacientes. E mais necessário ainda é levar esse conhecimento para os demais profissionais que estão nos assistindo, né? Com certeza. Então eu queria que você deixasse aqui aquela mensagem da importância da utilização das terapias nutricionais injetáveis nos processos aí de inflamação, processo de emagrecimento, de menopausa principalmente, né? E claro, de mudança de estilo de vida. Eu acho que quem ainda não trabalha com essa área precisa buscar mais conhecimento, porque muitas pessoas, por não conhecerem e às vezes negligenciarem por conta de N motivos que até não vem ao caso, precisam entender que se existe recurso e eu não estou trazendo isso para o meu paciente, esse é o meu papel como médico. De buscar realmente trazer o melhor, e quanto mais ferramentas eu tiver para resolver o problema de cada um, maior o número de mulheres ou homens eu vou poder impactar. Então, eu recomendo fortemente que quem ainda não trabalha com terapias injetáveis, que comece, porque assim como eu comecei um dia, com tratamentos pequenos, com ativos básico, né? Exatamente, com ativos isolados. Eu fui percebendo o quanto as pessoas elas tinham resultado e elas pediam. Sim. Hoje em dia, para a gente poder atuar em todas as vias, eu falo, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer fazer pelo paciente. E aí, se você vai modular tudo aquilo que as pessoas, no nível de carência que elas têm hoje, você vai começar com tudo de uma vez, ela acaba fazendo uso de 25, 30 cápsulas por dia. Nossa, e ninguém aguenta. Não mesmo. Até porque muitas pacientes têm sensibilidade gástrica, não gostam, têm uma vida corrida, elas não conseguem ter adesão aos horários. Então, as terapias injetáveis, a gente consegue juntar muitos ativos e administrar de uma só vez, que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então a gente otimiza muito esse tratamento, entrega muito resultado. Em um plano terapêutico de 2, 3 meses, a paciente consegue resultados em que uma vida não conseguiu utilizando cápsulas. Ela está anos ali, por exemplo, e inclusive, por exemplo, num pós-dengue, um pós-covid. Eu tenho pacientes que ficaram 6 meses, ou pacientes que falaram que não eram mais as mesmas depois de 1 ano de um quadro de dengue. Foi o primeiro antioxidante, a paciente simplesmente diz: meu Deus, o que é isso? Eu quero tomar toda semana. Sim.
Porque tem tanto radical livre ali que já foi gerado pelo quadro viral e permaneceu por conta de um estilo de vida, uma alimentação ruim, um sedentarismo, um tabagismo, que acaba que essas pacientes elas carregam esse mal-estar e elas vão se acostumando com isso. E um detalhe que você mencionou que eu achei interessante a gente falar também muitas das vezes a gente fala muito sobre os benefícios da terapia nutricional injetável e pode parecer que a gente está descartando as outras vias, as outras possibilidades. Mas na verdade não, a gente tem uma nova ferramenta com 100% de biodisponibilidade. Mas a gente não vai descartar, por exemplo, um pool de aminoácidos por via oral que tem excelente absorção. Com certeza. O Guardian, né, para a parte intestinal. Até porque ele precisa chegar ali no trato gastrointestinal. Sim. Então o Guardian eu uso muito nas minhas pacientes com leaky gut, com desbiose, né, que eu preciso melhorar aquela barreira intestinal, com doenças autoimunes. Eu uso muito ele, uso muito o Energy. Sim. Os meus pacientes já são atletas, então eles já têm que fazer o uso ali num pré-treino ou num pós-treino. Até mesmo o mix de aminoácidos. Tem uma excelente absorção pela via oral. Uma excelente absorção, exatamente. A própria vitamina D, a gente usa a via injetável e a gente associa a via oral também. A própria Central tem já uma via oral associada com a vitamina A, com a vitamina K2 e MK7. Isso. E a gente tem que lembrar que as hidroxilases que ativam a forma inativa na forma ativa de vitamina D, elas ficam no intestino. Então eu estou potencializando com a via oral o resultado da minha via injetável. Elas andam juntas, então, né? por isso que entender de bioquímica, a bioquímica por trás do emagrecimento é muito importante. Porque a gente consegue estruturar um raciocínio clínico e fazer realmente de forma personalizada. Por isso que eu costumo dizer que eu trabalho com medicina personalizada. E esse é o foco, né, doutor? Fazendo o melhor que eu posso, porque eu tenho todos os recursos dentro da minha clínica, com o recurso que o paciente me traz. Então, ó, uma dica para quem está assistindo, médico, estude bioquímica. Estude bioquímica. Até porque bioquímica e fisiologia você vai conseguir resolver tudo. É verdade. Porque é como se você passasse a dominar a ferramenta que você tem na mão. E aí você não vira um repetidor de protocolo. Exatamente. Você entende o porquê você está fazendo o que você está fazendo. E aí você pode, inclusive, otimizar o bolso do teu paciente, fazendo com que ele invista em algo que ele vai ver que realmente deu diferença. Porque você sabe realmente o que é que ele está precisando. Isso. E pratica a sua medicina de personalização, né, doutor? Exatamente. Então, pra gente finalizar, pode deixar aí suas redes sociais, como que a gente te encontra. Fala aí um pouquinho aí sobre o que você compartilha nas suas redes sociais pra gente te acompanhar. O meu Instagram hoje tá @doutor.luiz com Z Augusto Júnior. Doutor.Luiz Augusto Júnior. É uma foto que eu tô com um blazer vermelho. Que inclusive isso já é do meu branding para remeter ao sangue, à menopausa, aquele vermelho escuro. Exatamente. E a minha logo ela é em um dourado envelhecido para trazer a ideia de mulheres maduras. Então tudo foi pensado realmente para o meu público. E nas minhas redes sociais eu compartilho dicas, eu faço vídeos até no mercado dos melhores produtos. Inclusive eu acompanhei um vídeo essa semana sobre alimentação para lipedema. Isso, eu fiz o carrinho do lipedema, porque muitas pacientes falam, doutor, mas o que eu vou comer? Já que tem que tirar leite, tem que tirar glúten, tem que tirar açúcar. Eu falo, calma, gente. Então a nutricionista da minha equipe estrutura todo o plano alimentar e eu vou fazer esses vídeos para mostrar para elas que realmente dá para se encontrar alimentos que são palatáveis e alimentos que são permitidos, que não vão prejudicar no resultado clínico. Além disso, eu também trago muita consciência, porque eu costumo dizer que não tem por que eu buscar um tratamento se eu não sei que eu tenho problema. Então, muitas mulheres, elas estão recebendo condenações e elas não sabem que, muitas vezes, por exemplo, uma terapia de reposição hormonal da menopausa deveria ser a primeira escolha no tratamento. Entende? E por conta de desinformação e crenças limitantes, muitas mulheres estão sendo privadas de receber um tratamento que vai muito além de melhorar sintomas, que vai prevenir doença cardiovascular, doença cerebral e doença óssea principalmente. Além da qualidade de vida, né? Além de qualidade de vida, performance física, mental e sexual. Então, através das minhas redes sociais, eu compartilho esse tipo de conteúdo. Dicas, informações. Eu trago conteúdos de conexões para que os pacientes possam ver como que é o meu estilo de vida e eles acabam se conectando comigo. Eu trago conteúdos de objeções, trazendo quebra de crenças para que as pessoas abram a cabeça e possam buscar realmente ajuda para problemas que elas jamais imaginariam que pudessem ser resolvidos.
Incrível. Muito obrigada pela sua participação. Foi, assim, um momento muito proveitoso, né, de várias trocas e insights muito interessantes aí, principalmente para essa parte de bioquímica e a utilização dos injetáveis. Sim, maravilha. Eu que agradeço pelo convite. Sou eu quem agradece. É muito bom ter vocês de parceiros. Obrigada.